Bom dia, Inês Lobo Carvalho e António Brum. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Bom dia. Inês, nós é que agradecemos. Começava por ti. A Crest é uma private equity. Como é que ela nasceu? Quanto tempo é que tem e, neste momento, que fundos é que tem sob gestão? Ok, bom dia a todos e obrigado, Ricardo, aqui pela oportunidade de participar nesta conversa. Portanto, pegando aqui nas tuas palavras, começo por apresentar a Crest. A Crest Capital Partners é uma sociedade gestora de private equity, que apesar de ter sido criada em 2017, portanto é relativamente recente, no fundo a Crest é é feita por um conjunto de pessoas que trabalham juntos há mais de 10 anos, trabalhávamos juntos sempre a fazer private equity já noutra sociedade gestora, e que criámos esta nossa sociedade independente. Tanto eu com o Marco Leves, que era o sócio fundador de uma outra sociedade gestora, a Explorer Investment, o David Callan Ferreira, o Pedro Valente, todos trabalhamos juntos há mais de 12 anos, sempre nesta área, na área do private equity puro, aqui em Portugal, e a restante equipa também que trabalhamos juntos já há uma longa data, sendo todos bastante séniores. Nós juntos já fizemos mais de 50 transações no mercado nacional. Portanto, basicamente, a Crest, como eu dizia, criámos em 2017, levantámos o nosso primeiro fundo em abril de 2018, um fundo de 100 milhões de euros, cujo foco é investir em empresas portuguesas, com vantagens competitivas e cuja nossa intervenção faça com que elas, no fundo, cresçam mais ou aumentar o crescimento. Nós, basicamente, nos últimos 2 anos e meio, investimos esse primeiro fundo, fizemos mais de 15 aquisições, no fundo que são consubstanciadas em 8 plataformas de investimento, portanto algumas plataformas depois foram reforçadas com outros investimentos para as mesmas, que são chamados add-ons, e portanto recentemente aqui em setembro deste ano, já de 2020, nós fechámos o período de investimento do primeiro fundo e com o apoio basicamente dos nossos investidores do primeiro fundo, fomos capazes, apesar da pandemia e apesar da situação que vivemos, de levantar o nosso segundo fundo com uma capitalização de 125 milhões de euros, que efetivamente tivemos oversubscription, tivemos que ratear alguns investidores, portanto, e aumentar efetivamente o valor do fundo inicialmente previsto para 120, e fechámos esse segundo fundo agora recentemente que estamos a investir. Acho que é importante também uma das coisas, já que estás-nos aqui a oportunidade de falarmos um bocadinho, acho que nós somos algo diferenciadores relativamente aos investidores que nos apoiam. Nós, no fundo, somos apoiados por investidores internacionais, institucionais, que é uma realidade que há pouco em Portugal. Estamos a falar de fundos estrangeiros, desde alemães, franceses, americanos, e muitos family offices, e além do apoio das pessoas com quem trabalhámos no passado, quer que sejam empresários a quem comprámos empresas, empresários em que tentámos comprar a empresa e não comprámos, advogados, etc. Portanto, isso permitiu-nos, como dizia, portanto, neste momento estamos a começar o período de investimento do nosso segundo fundo, apesar de todas estas contingências. E só também para vos explicar o que é que nós fazemos, nós compramos empresas, nós fazemos buyouts, compramos empresas, basicamente procuramos empresas boas, portuguesas, e com a nossa entrada possam ficar melhores e no fundo, com o objetivo de vender, basicamente. Já vou voltar a ti e pego até nestas tuas palavras para perguntar ao António como é que uma empresa que faz etiquetas, filmes e embalagens é encontrada pela Crest, ou como é que procura a Crest e o que é que tem de inovador para ser tão atrativo para um private equity? Bom, no caso desta situação da embalagem, a Crest fez 2 investimentos, enfim, um ano de diferença, mais ou menos, e criou um grupo de embalagem, inclusive a Ibérico. Neste caso, o âmbito tornou-se até Ibérico. Portanto, a Penta Adesivo em Portugal e a CPM Internacional em Espanha, na zona de Madrid. Este tipo de empresas é um tipo de empresas muito sustentável, porque está associado, de facto, à embalagem. E as embalagens, enfim, desde há muito tempo e continuarão também durante muito tempo, são produtos de enorme consumo, portanto, consumo de massas, não é? Portanto, nesse sentido, conferem a estes negócios muita sustentabilidade, inclusive em várias áreas de embalagem. Existem continuados crescimentos anuais em quase todos os mercados do mundo. Não é?
a embalagem continua a ser, a embalagem, grosso modo, não é? Continua a ser um setor em expansão a nível mundial. Portanto, eu acho que a Crest pega neste racional para fazer estes investimentos no setor, especificamente na Península Ibérica. A Península Ibérica não foge, digamos, a esta lógica de crescimento. Ao mesmo tempo, também, estas empresas têm, portanto, bastante potencial de criar margens interessantes. O facto de estarem em setores em crescimento também de expandir o mercado, portanto, de se internacionalizarem mais e portanto, a lógica de investir em algo que tem potencial de crescimento, de se valorizar, neste caso está completamente cumprida, não é? E portanto, esse penso que é um dos objetivos principais da Crest. A minha presença tem a ver com muitos anos de experiência no setor das embalagens, inicialmente durante muitos anos como comercial, enfim, de um grupo espanhol específico, depois mais tarde também com experiência de direção-geral noutro grupo também espanhol, e também tive um pequeno percurso no grupo francês, portanto sempre muito associado a esse setor e portanto a Crest neste caso confiou em mim para digamos dirigir este projeto ibérico no sentido de cumprir os objetivos dos acionistas principais. Eu próprio também sou um pequeno investidor no projeto e portanto, como tal, acredito plenamente no potencial que este projeto tem e, no fundo, o que tenho estado a fazer em termos de trabalho é de facto, ir moldando as empresas àquilo que são os objetivos do investidor, no sentido de, durante um prazo que mais ou menos nos indicam, sendo aquele pretendido, portanto, chegar às valorizações que se pretendem das empresas. Basicamente, enfim, depois entrando nisso, há muito para fazer, obviamente, mas globalmente é isso que estamos a... Muito bem. Inês, uma questão que falaste há bocadinho, que é muito interessante, principalmente em Portugal. Em Portugal há sempre o capital de risco, apesar de tudo, não é uma indústria ainda muito madura, ou seja, tem vindo a crescer muito nos últimos 10 anos, se calhar, e há sempre uma grande dificuldade em levantar capital, principalmente capital privado. Há muitos fundos públicos que no fundo fazem um match com capital privado, mas há uma grande dificuldade. Vocês já levantaram 2 fundos muito interessantes, 100 e 125 milhões de euros, o que já é, para a dimensão portuguesa, é capital significativo. E, essencialmente, falavas há bocadinho daquela questão de têm muitos institucionais internacionais. Obviamente já têm uma experiência grande e, portanto, a experiência, isto não se constrói de um dia para o outro, mas como é que vocês fizeram esse processo de chegar principalmente aos investidores institucionais internacionais? Certo. É verdade aqui o tema do levantamento de capitais, e por isso quando eu dizia que era uma grande vantagem, uma diferenciação que nós acreditávamos, é de facto a capacidade de ter encontrado investidores internacionais. Acho que é importante perceber porque é que nós fomos capazes de captar esse valor desses investidores, e acho que isso prende-se muito pelo facto de nós termos uma equipa com know-how e com experiência já no setor e com provas dadas. Ou seja, nós, enquanto equipa, temos um track record de sucesso. E o que acontece nos investidores internacionais é que, independentemente da marca ou de onde estás a levantar dinheiro, no fundo o que eles olham é para aquilo enquanto equipa já fizeram mais do que os currículos individuais. Portanto, nós quando começámos a nossa tentativa, nós iniciámos o fundraising em setembro de 2017 e fomos capazes de levantar o fundo em fevereiro de 2018. Nós basicamente fomos correr investidores institucionais, tendo aí nessa altura a ajuda de um placement agent, que basicamente são assessores que nos apresentam investidores, sendo que eu digo, e portanto o acesso foi através daí, e também nos caminhos normais, para contactos normais, mas o que efetivamente nos conseguiu diferenciar de alguma forma foi o facto de, para além dos currículos individuais de cada um, foi o facto de nós todos, enquanto equipa, já tínhamos gerido 3 fundos. O Marco Leves foi sócio fundador da Explore Investment desde o primeiro fundo. Nós todos, enquanto equipa, investimos totalmente no terceiro fundo da Explorer, que teve muito bons retornos, e desde então temos sempre trabalhado, ou seja, toda a due diligence, e é feita uma due diligence por parte dos investidores muito detalhada, no fundo vão ver tudo o que fizemos, qual foi a interação de cada pessoa, a interação com os assessores, com
com os advogados, com os auditores, com os próprios gestores. Portanto, é feito, de facto, uma due diligence muito aprofundada e conseguiram perceber que somos uma equipa que fazíamos este tipo de setor e que já tínhamos provas dadas. Isso foi fundamental para conseguirmos captar. E voltando aqui ao tema do mercado, efetivamente nós em Portugal, neste momento, com dinheiro disponível para investir em private equity, só existem 4 fundos. Nós e a Valis têm mais de 100 milhões de euros sob gestão, depois temos a Oxy Capital e a H Capital um bocadinho menos, e em termos de private equity puro, é o que temos hoje em dia. Depois, recentemente existem fundos que são suportados ou sponsorizados pelo Estado, como no passado os Revitalizares, agora há este tema dos SheFeeds, que no fundo são fundos que não, como eu dizia no início, nós fazemos buyout, nós compramos empresas. Estes fundos dos SheFeeds não podem comprar empresas, têm que investir em R&D. Portanto, nós, enquanto investidores ou seja, procurar empresas boas e comprá-las, estamos no mercado com poucos operadores, objetivamente, como dizia no início. E, portanto, é isso, levantámos agora o segundo fundo, e se calhar só reforçando aqui relativamente ao António e à Penta, nós aqui, por exemplo, como nós dizemos sempre, nós olhamos para empresas boas que tenham que ter uma clara estratégia de crescimento, ou seja, nós só entramos se acharmos que há alguma coisa a fazer para criar valor, para depois vender mais, com uma mais-valia para os nossos investidores, que é para isso que somos pagos, digamos assim. E, portanto, no caso, por exemplo, todos os nossos investimentos têm um racional estratégico. No caso da Penta CPM, para além de ser um setor em crescimento, as embalagens, a tendência para o e-commerce, a tendência para mais conveniência, a tendência para mais rebranding e mais etiquetas, etc., existia aqui uma clara oportunidade de consolidação do mercado. Nós comprámos primeiro a Penta com cerca de 10 milhões de euros em Portugal, com o objetivo de consolidar o mercado ibérico. E, portanto, foi isso que efetivamente fizemos. Comprámos primeiro em Portugal, depois comprámos em Espanha, como dizia o António, em Madrid, uma empresa com mais de 14 milhões de faturação, e, portanto, criamos já aqui um grupo ibérico. O nosso grande desafio também aqui é depois conseguir maximizar as sinergias, e para isso mesmo precisamos de pessoas e equipas de gestão com know-how no setor e na área, etc. E nós convidámos o António, como dizia, para investir connosco neste projeto, para liderar, no fundo, toda esta coordenação das duas áreas. É importante referir também que nós, enquanto Cresce, temos conseguido, e todos os investimentos que fizemos até à data, privilegiamos a manutenção dos fundadores na empresa. Neste caso específico, o António não era o fundador destas empresas, o António é o diretor-geral que foi, no fundo, convidado por nós para investir, mas os próprios fundadores também mantiveram uma participação nas sociedades. E isto é verdade na Penta CPM, como é verdade em todos os nossos investimentos, que nos permite, por um lado, manter o know-how dos fundadores na empresa, que é uma coisa que nós valorizamos, mitigar o risco da mudança, e depois também permitir que as pessoas que fizeram uma empresa e que no fundo, um empresário, que chega a uma determinada altura, ou porque não quer investir mais dinheiro, não quer fazer uma fábrica nova, não se quer alavancar para comprar um concorrente, etc., permite vender uma parte substancial da sua empresa a nós, no fundo ficamos como sócios, e depois juntos fazemos o passo seguinte. Isso é o que foi realmente a nossa constante em todas as nossas empresas, foi que nós comprámos uma parte relevante aos fundadores, ficando eles connosco, e nesta seguinte etapa, no fundo, nós aí profissionalizamos a gestão, lá está, no fundo, o fundador muitas das vezes, e nota aqui que eu acho que é um ponto relevante, nós compramos empresas boas, portuguesas, com vantagens competitivas, com EBITDAs superiores a 2 milhões de euros, portanto estamos a falar de empresas já com uma dimensão interessante. E, portanto, aqui o que nós estamos a permitir é aos sócios, no fundo, encaixam uma parte relevante do seu património e, no fundo, tem aqui uma ajuda para o passo seguinte. Sendo certo que nós vendemos sempre a empresa, não é? Isso é um ponto que para nós, e por isso mesmo o valor estratégico da compra é fundamental. Uma vez que nós, quando compramos, temos que vender, temos que ter aqui um valor estratégico para alguém ter interesse em comprar. Neste caso específico, existe uma série de multinacionais neste setor das embalagens e das etiquetas, que basicamente para entrar em outros mercados, ou compra operações que existem, ou cria fábricas, porque precisamos estar perto dos clientes, precisamos ter tempos de resposta rápidos, etc. Portanto, essas duas coisas juntas fazem, no fundo, que nós olhemos para este género de empresas. Muito bem. António, como é que, quando uma capital de risco, neste caso uma private equity, entra numa empresa, e até como dizia a Inês, não é, que, com o objetivo de a vender, portanto isto é sempre um casamento com o divórcio assinado, e no teu caso que és o gestor, tu tens que alinhar, ou seja, vens para uma empresa que é uma empresa boa, como dizia a Inês, mas que quer acelerar, quer crescer muito mais rápido e, pelas razões óbvias, como é que tu, enquanto gestor, tu e a tua equipa, obviamente,
como é que alinham os interesses dos investidores, dos fundadores, que hoje estão num outro papel, e trazem esta energia, este acelerar do dia-a-dia numa empresa que já tem uma história, portanto tem maneiras de fazer as coisas, se calhar não tão rápidas no passado. Como é que isto acontece? Como é que isto depois no dia-a-dia se consubstancia? Bom, é assim, a primeira premissa é que o gestor tem que ter uma capacidade de adaptação, digamos, aos desafios que se lhe colocam, enorme. Não é? Portanto, cada desafio é diferente e, portanto, tem de facto premissas. Uma coisa é estar num grupo industrial que tem um foco mais industrial e que já seja proprietário de empresas, também já estive. Outra coisa é estar, de facto, num projeto que está debaixo de um fundo de investimento e, portanto, que tem objetivos um pouco diferentes. Os objetivos não são radicalmente diferentes, porque, assim, um grupo industrial do setor, também o que quer das empresas é crescimento, margem, valorização. Portanto, no fundo, a única coisa é que, eventualmente, podem ser mais permissivos, digamos, à velocidade, mas não é tão diferente assim. Portanto, não há uma diferença tão grande. Também onde já trabalhei, era-me conferida larga autonomia na minha atuação. Aqui também, o fundo de investimento que eu presto também é muito parecido. E também depois, a partir daí, apesar disso, há uma forte ligação entre, digamos, os meus superiores e eu, portanto, para irmos acompanhando toda a evolução do negócio, assim como também eu próprio como gestor tenho que envolver muito as equipas nas novas dinâmicas que eu acredito que são aquelas que têm que ser impregnadas nas empresas, no sentido de alinhar estes objetivos. Normalmente as organizações têm sempre alguma reatividade à mudança, porque aqui há, obviamente, que depois eu tenho que me introduzir em questões operacionais muito específicas em cada uma das empresas para, digamos, criar essa aceleração do desenvolvimento, e há reações, obviamente, à mudança, não é? Isso é natural, mas isso é uma coisa que está inerente, de facto, a qualquer gestão, em qualquer cenário, e, portanto, eu não vejo isso como uma grande diferença. O acelerar hoje em dia, se formos ver bem, acaba por ser, de facto, uma coisa que é transversal até a qualquer investidor. Portanto, por isso é que eu digo que eu não vejo uma grande diferença no final do dia entre estar debaixo do guarda-chuva de um fundo de investimento ou estar debaixo do guarda-chuva de um grande grupo multinacional. Hoje em dia já se aproximam muito. Antigamente, eventualmente, poderia haver um distanciamento maior, porque havia muitos investidores industriais que tinham muita paciência para que as coisas fossem acontecendo. Hoje em dia, como os mercados são muito dinâmicos, a concorrência é muito mais feroz, a questão da aceleração, do frenesim, digamos, portanto, de querermos fazer as coisas bem, mas com velocidade, acaba por ser, digamos, transversal a qualquer tipo de direção de negócio. Não é? Portanto, se, por exemplo, no futuro isto passa para uma multinacional, que é o lógico, eu penso que não vai haver uma grande mudança nesse sentido. A multinacional vai querer continuar a fazer crescer as empresas, maximizar a EBITDAs, portanto, maximizar a sua valorização, continuar, obviamente, a desenvolver estrategicamente, ou seja, desenvolver não só organicamente, mas também em termos estratégicos, redesenhar novamente novos caminhos, como agora também se está a fazer, etc. Não há uma grande diferença. Eu também não sinto uma grande diferença daquilo que já tive que fazer noutros projetos atrás, com direções, por exemplo, um foco muito financeiro e, portanto, que querem, de facto, que rapidamente as coisas aconteçam e que as empresas, de facto, tenham aquele valor que eles pretendem. Não há assim, uma diferença muito grande. Muito bem. E pronto, e depois o desafio está aí, envolver as comunidades,
fazer com que as pessoas estejam motivadas para, de facto, acatarem bem essas mudanças, dar-lhes formação, estar muito ao lado das pessoas, isso é uma coisa muito importante. Portanto, fazer com que as pessoas se sintam também parte dos projetos, e só em equipa. Portanto, o gestor não é uma entidade isolada, tipo célula, que vai com umas varinhas fazendo umas coisas e cria magia. Não é nada disso. O gestor é um maestro de uma orquestra e tem que pôr essa orquestra a tocar permanentemente com música melodiosa aos ouvidos dos investidores. Muito bem, Inês está a gostar de certeza da música. Eu acho que aqui, se calhar só reforçando aqui com o António diz, eu acho, por isso é que o António é a pessoa certa aqui para liderar este projeto, porque efetivamente vem desta dinâmica, porque o que nos acontece é que nós compramos empresas familiares, tipicamente, no fundo, tanto a Penta Adesivo como a CPM, eram empresas gestidas por individuais, o Frederico era o fundador da Penta Adesivo, e o João Carlos, que no fundo individuais, a CPM era detida por uma família, com o pai e 2 filhos, e portanto, efetivamente, o que nós fazemos é colocamos um sentido de urgência, tornando estas empresas semelhantes às ditas multinacionais, ou seja, o António é um gestor que está habituado a receber pressão e a saber que nós temos que fazer as coisas bem e rápido, e portanto é implementar exatamente esse sentido de urgência que já existe em algumas destas multinacionais, nomeadamente as que o António já trabalhou, e conseguir implementá-las nas empresas que, de alguma forma, sendo familiares, é natural, quer dizer, um empresário que tem vários anos para fazer um investimento, se calhar não faz já no primeiro, faz no segundo. Nós, como temos, no fundo, um período distante de tempo para mostrar o que valemos, temos aqui um sentido de urgência mais rápido, que é mais semelhante até, no fundo, a estes grupos empresariais e multinacionais, que nós hoje em dia, a PDCPM é multinacional, entre Portugal e Espanha, e, portanto, o António, efetivamente, aqui, no fundo, a ideia é replicar aqui na PDCPM o que fazemos, o que passa no... Inês, uma questão que te queria perguntar também tem a ver com esta questão, ou seja, em Portugal, não é só em Portugal, na Europa toda, mas em Portugal a dimensão é um bocadinho menor. As empresas são, na generalidade, empresas familiares. E eu, ao longo da minha vida, tive já em muitíssimas empresas familiares em que, como é natural, nascem, crescem, passam de pais para filhos, às vezes na segunda, na terceira geração, e às vezes a empresa e a família vai se confundindo e com aquelas questões que vocês conhecem bem. E muitas vezes tenho visto, como acho que toda a gente que anda nas empresas tem visto, empresas que são excelentes ativos económicos, mas porque não cresceram o suficiente, porque não se internacionalizaram, porque não têm uma dimensão financeira capaz para os projetos, de certa forma estagnam e, portanto, não conseguem desenvolver todo o seu potencial. E o capital de risco, e no vosso caso de private equity, seria muitas vezes uma solução interessantíssima para elas, porque lhes dava essa aceleração, essa escala que elas que dificilmente vão atingir. Mas a dificuldade que há em Portugal, e era isso que eu te queria perguntar, ou seja, o que é que tens sentido, que já são mais de 10 anos no mercado português, muitas vezes há uma dificuldade muito grande em deixar o menino sair, ou seja, em aceitar que venha alguém de fora e que vem aqueles tipos e é que vão mandar na minha empresa e eles é que vão liderar, eles é que vão acelerar isto. E o que é que tu tens sentido? Isto tem alterado, tem mudado, ainda é muito uma verdade ou não? Não, isso ainda é muito uma verdade para a generalidade dos empresários que é português, e isso é verdade, nós sentimos isso muito na esmagadora maioria dos investimentos. O que, no fundo, o nosso grande desafio, digamos assim, é ganhar a confiança do empresário, por um lado, e explicar, e no fundo, apresentar-lhe aqui uma solução de futuro para a empresa. Há sempre duas hipóteses. Há as hipóteses de empresas em cujo o empresário tem a família lá a trabalhar e que não pondera nunca na vida vender a empresa, existem essas hipóteses, e nesses casos, no nosso caso, não há nada a fazer, nós compramos e temos que vender 100%, portanto, quer compremos 20, 30, 50, nós, enquanto private equity, temos sempre, isso é uma coisa que dizemos desde sempre quando vamos visitar uma empresa, temos sempre que no futuro, daqui a 4, 5 anos, vender a totalidade da empresa, portanto, esses empresários é mais complicado, mas o que acontece é que a esmagadora maioria dos empresários nós conseguimos de alguma forma, apesar de ser o bebé deles, entre aspas, no fundo são as coisas que são a empresa que criaram toda a vida, nós conseguimos ganhar aqui alguma confiança e fazê-los ver que no fundo a nossa intervenção o que vai fazer é levar a empresa para um nível de seguinte. E por isso, como eu dizia no início, nós o que temos sido capazes, e já fizemos no anterior fundo que gerimos mesmo na outra sociedade,
foi que esses tais gestores, que é o que acontece no nosso portfólio, que geriram e que criaram a sua empresa, veem aqui numa hipótese de, ok, eu vendo uma parte do meu património, fico com isto, e a empresa está em boas mãos e eu continuo a ajudar durante mais 3, 4 anos para, no fundo, profissionalizar a gestão e tirar aquilo que é o know-how que estava muitas vezes na cabeça do fundador, ou quase exclusivamente, quer dizer, em muitas empresas temos o caso em que, apesar de isso, vemos um bocadinho uma tendência das pessoas tentarem trazer mais pessoas qualificadas para as empresas, mas a esmagadora maioria dos empresários, digamos, da velha guarda, tem a empresa toda na cabeça. E, portanto, o que nós fazemos neste período em que eles ficam nossos sócios e nós fazemos esta estratégia de crescimento é exatamente o que estamos a fazer aqui, por exemplo, na CTM. É, no fundo, introduzir pessoas na gestão. Nós não devemos substituir. Muitas das vezes o fundador mantém-se como CEO. Nós introduzimos, se calhar, um CFO, um controller, uma segunda linha, um diretor de novos negócios, alguém para reforçar a gestão no sentido da empresa ficar mais independente do gestor. E, portanto, mas isso é claramente um desafio que nós temos e é uma dificuldade. A primeira iteração é dizer não quero vender, ou se quer vender, vende 100% e não quero ver mais isto. Isto normalmente é o primeiro. E, portanto, é preciso depois dizer, não, nós não queremos comprar 100%, temos aqui uma estratégia, porque também repara, Ricardo, nós aqui, como tu dizias, há empresas muito boas e que se calhar nunca deram o salto para uma fábrica nova, para comprar um concorrente, etc., porque não precisaram, ganhavam dinheiro ali, estavam sempre ali a ganhar, estavam bem. E no fundo o que nós ali mostramos é verdade, vocês ganham, continuam a ganhar e vão conseguir ganhar, mas vamos conseguir passar o teu bebê a um menino crescido. Vai ser uma referência no setor e, portanto, no fundo aqui o que nós temos que ser capazes é de mostrar uma estratégia e nós muitas vezes ganhamos ou conseguimos fazer as transações, e como disse, fizemos 14 transações nos últimos 2 anos e meio, portanto estivemos bastante ativos, porque nós conseguimos de alguma forma encontrar aqui uma solução e uma resolução de algum problema. Obviamente também há o tema familiar, em termos de sucessão, em termos de disputas entre sócios, das segundas e terceiras gerações, que isso também é verdade. E o facto de, como eu dizia há pouco, nós no fundo temos um fundo de buyout, no fundo compramos parte das participações, também permite muitas vezes resolver temas menos claros na estrutura acionista. Também é um tema muito comum e recorrente, a pessoa não quer vender, mas tem este sócio que não está lá, então como é que eu vou fazer? E no fundo a nossa intervenção e a nossa entrada também pode vir por aí. Mas no fundo aqui o grande desafio é ganharmos a confiança e conseguirmos transmitir a estratégia de crescimento que vamos fazer com a entrada, sendo certo que nós vendemos sempre a empresa, ou seja, um empresário que quer deixar a empresa para os filhos e para os netos e para os bisnetos, à partida não é, quer dizer, há outras formas de financiamento que deverá com certeza utilizar, financiamentos bancários, etc., mas nós, enquanto Private Equity puro, maximizamos o valor para o acionista e, como tal, vendemos 100% da empresa no fim do nosso projeto. Claro que sim. António, nós estamos a aproximar-nos do fim. A Inês, como a Inês dizia, o objetivo é vender a empresa. Há quantos anos é que tu estás a ser despedido? Obviamente estou a brincar, porque a empresa pode ser vendida e tu ninguém podes não compra, querer ser o problema é exatamente o contrário, ninguém vai comprar sem eu. Eu não estou minimamente preocupado com isso, são poucos anos, né? Eu não estou minimamente preocupado com isso porque eu tenho sido um gestor principalmente de projetos, portanto eu não tenho sido um gestor para ficar cristalizado no projeto e portanto não estou minimamente preocupado. Há de fazer outro projeto connosco seguramente no futuro. Esta era uma brincadeira mais até do que uma provocação. Portanto, eu como sou um gestor de projetos, eu neste momento estou profundamente dedicado a este projeto para levá-lo a bom porto e a seguir eu sei que vão aparecer novos projetos, portanto eu não tenho qualquer preocupação, tenho sempre a possibilidade de alguma continuidade, isso é algo que pode ser perfeitamente possível, ou de mudar de projeto, como porventura poderá ser eventualmente a minha vontade futura, porque eu gosto muito, adapta-se muito à minha personalidade, portanto, começar um projeto, lavrar todo o terreno, fazer as plantas crescer e entregar o projeto da forma como o acionista pretende e a partir daí passar para outro projeto. E, portanto, não estou preocupado, nessa altura logo separar, não tenho a mínima preocupação com isso. Neste momento a minha preocupação fundamental é cumprir muito bem este projeto que me é assignado e depois no futuro logo separar.
Claro que sim, obrigado, António. Inês, para terminar, como é que tu vês a indústria do capital de risco em Portugal em geral? Achas que está a ganhar efetivamente força, que vai crescer? Até porque eu acho penso, e acho que a gente pensa, era importantíssimo para o país que houvesse cada vez mais empresas e mais fundos e maior dimensão de fundos para ajudar as empresas a dar esses saltos que vocês ajudam. Sim, quer dizer, eu relativamente à indústria em si, e esquecendo aqui um bocadinho a situação do Covid agora, eu acho que em termos de dimensão, nós temos Portugal tem uma dimensão relativamente pequena, portanto, em termos de private equity puro e de comprar empresas, a dimensão dos fundos de 100 milhões, 125 milhões de euros, eu diria que é o ideal para estas empresas, pequenas e médias empresas. Porque, no fundo, é o tecido empresarial, a maior parte do tecido empresarial, sendo que empresas pequenas também, vocês já falaram aqui com uma série de OPA startups, etc. Há todo um ecossistema diferente, e para empresas maiores já existem muitos fundos internacionais e existem muito poucas empresas, propriamente ditas, com EBITDAs com mais de 7, 10 milhões de euros, que não entra por aí. Mas ainda assim, acho que aqui no futuro, nós neste momento estamos muito otimistas, temos um fundo de 125 milhões de euros para investir, estamos à procura ativamente de boas oportunidades, de empresas que com a nossa entrada possam se desenvolver, crescer e tornar melhores, e portanto eu diria que nos próximos anos, agora vamos ver como é que o mundo muda, não é? No final do dia, acho que este tema do Covid pode vir a influenciar aqui um bocadinho. As pessoas olham para a vida de uma forma diferente. Eu acho que um empresário que toda a vida achou que o negócio nunca ia correr mal e nunca lhe ia acontecer nada de mal, com esta situação do Covid, todos nós pomos em causa tudo e, portanto, seguramente vai haver aqui algumas alterações, mas estou bastante otimista e acho que o futuro vai correr bem dentro do possível, assim consigamos ultrapassar esta situação sanitária. Vamos ultrapassar seguramente. Inês e António, muito obrigado por esta excelente conversa. Que tudo vos corra bem, à Creste e à Penta, e que cresçam muito e que sejam vendidos com muito sucesso para todos. Muito obrigada. Obrigada, até logo.